Então, gente, está acabando o livro de Marcos, né? Está acabando, meu. Ó, tem 15 capítulos, nós estamos 15 capítulos, estamos no estudo 30. Olha como rendeu. Esse rendeu mais que o do Apocalipse. Então, vamos lá, gente. Ó, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. É um pouco extenso, mas como fala do mesmo assunto, então nós vamos tentar apertar o tempo para conseguir falar todas as coisas, tá? E tem umas coisas aqui que, gente, até eu não tinha visto, não sabia, meu, umas coisas tão legais, quando assim, você tá lendo, Deus faz assim na sua cabeça. Nossa, descobri mais uma, então vamos lá. A primeira pergunta, quer dizer, se você está entrando para assistir agora, você que está vendo pelo YouTube, você não viu os anteriores, eu acho interessante você pegar, eu tenho lá na playlist, eu tenho lá os títulos, né, das séries, e eu acho que é legal, porque o livro de Marcos foi muito interessante, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pegou o bonde andando, dá uma entradinha lá que você pode ver tranquilo. E nós aqui, ao vivo, vamos fazer o capítulo 15. Então, nós temos a primeira pergunta. Gente, parece que é tudo muito óbvio, porque nós conhecemos essa história de cor e salteado, nós já vimos filme, já a mamãe contou, papai contou, pastor contou, a tia da escola dominical contou, todo mundo contou. E ainda mais a gente viu filme, então tem muita coisa. Porém, existem algumas coisas que passaram batido. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, na aula retrasada, nós vimos a história do Judas, que todo mundo, ai, porque o Judas aceitou suborno. Não, gente, ele foi pior que isso. Ele foi vender. Foi ele que teve a intenção. Então, depois se arrependeu pra caramba, e aí nós vamos ver depois o que aconteceu com ele, né? Cenas nos próximos capítulos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais foram as pessoas que amarraram Jesus e o entregou para Pilatos? Esse é o versículo 1 do 15. Então, o texto diz o seguinte: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Amarraram a Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. Você sabe quem era esse povo? Isso era os líderes da igreja. Não era o povão, o dono do prostíbulo, não era o chefe do centro de macumba. Não, gente, era a igreja. Era a igreja. Tá? Eram os sacerdotes, eram os pastores ou os padres, cada um chama do que quiser, os anciãos, é toda a liderança da igreja. A liderança da igreja não aguentou a pessoa de Jesus. Eles se sentiam confrontados. Por quê? Porque Jesus, de uma certa forma, ele ia meio de frente com tudo aquilo que eles estavam assistindo, que eles estavam acostumados. Então, quando eles começaram a assistir o que Jesus falava, então vai de frente, tipo assim, está me tirando da zona de conforto? Está embaçando meu meio de campo? Tô fora. Então, foi isso que as pessoas fizeram. Então, é o que acontece. Quais foram as pessoas? Os líderes da igreja da época, tá? Então, vamos saber que, de repente, até dentro de algumas igrejas, a gente pode encontrar gente que não aceita o evangelho puro, tá? O evangelho puro não serve, é indigesto. Então, vamos lá. Aí, levaram para onde? Levaram para Pilatos, né? E aí, que atitude de Jesus fez Pilatos se admirar? Por quê? Ele chegou amarrado, vamos imaginar a cena, amarrado, chegou lá e Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tomou Pilatos para interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra nenhuma, a ponto de Pôncio Pilatos se admirar. Por que ele admirou? Porque Jesus não foi se defender. Por que Jesus não foi se defender? Porque ele sabia o que ia passar. Jesus tinha identidade. Então, ele não ficou batendo boca. Ele não ficou batendo boca para se defender. Tanto que nós vemos até aqui no Evangelho de Marcos, por muitas situações, aconteceu lá, o bicho começou a pegar, Jesus pegava, falava uma coisa e saia fora. Ele não gastava o tempo dele com coisa que ele não tinha que fazer e que não ia valer a pena. E aqui era para se defender. Só que ele chegou e ele já tinha orado para o pai. Ele falou: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, contudo, seja feita a tua vontade. Então, ele não foi livre, não foi liberto, ele sabia o que é que ele ia ter que passar. Então, ele se calou, não foi bater boca para se defender, tá? E aí, nós vemos na pergunta 3 o seguinte:
Quem foi a primeira pessoa que Jesus livrou da morte, assumindo o seu lugar? Todo mundo fala que foi o ladrão. Ah, e o primeiro salvo foi o ladrão. Não. A primeira pessoa que viu, teve a sua vida transformada, a sua vida poupada por um justo que morreu no lugar dela, foi Barrabás. Eu acredito que Barrabás, ele entendeu o evangelho naquela época, ele foi uma parte integrante daquela situação. Então, veja bem, tem o filme do Mel Gibson, acho que eu falo tanto, né, que quem não assistiu é bom assistir, tá? E mostra, o ator que fez o papel de Barrabás, ele conta um testemunho que depois que ele filmou aquela cena, ele abandonou tudo. Ele não faz mais filme, não faz nada, ele vai pregar o evangelho, porque ele fala, eu sei o quanto ele sofreu por minha causa. Então, na hora que eles estavam gravando, imagina ele olhando e pensando assim, esse sou eu. Ele devia estar passando isso. Então, era um costume, né, libertar um. E aí, porque era festa, né? Então, vamos ler o texto aqui, que diz, é o texto o 6 e o 7, que diz o seguinte: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido um homicídio, tá? Ele era bonzinho? Não. Ele tinha alguma coisa de boa? Não, porque ele estava condenado, ele ia morrer, tá? Ele tinha sido acusado por homicídio, que foi roubar, né? Que é latrocínio isso, né? Que é rouba seguindo o de morte. Porém, Barrabás foi a primeira pessoa que experimentou a salvação em Jesus. Foi o primeiro que viu Jesus morrer no lugar dele. E de lá para cá, até hoje, nós não somos bons, nós continuamos sendo mal, nós continuamos cometendo nossos pecadinhos de estimação e esquecemos muitas vezes que o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar. Porém, a decisão é sua, de querer ou não, tá? Então, vamos lá. Pergunta 4. Qual foi a postura dos religiosos diante desse evento? Então, gente, olha o que passou. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizessem como de costume. E Pilatos respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E eles iniciaram, pois bem, que proceda, que por inveja principais sacerdotes o haviam entregado. Então, incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, a Barrabás. Mas Pilatos perguntou: que farei então desse com quem se chama rei dos judeus? E eles disseram: crucificam, porque o Pilatos ele era romano. Então, a Roma tinha dominado, né? Dominado ali a terra. Então, tinha o grupo dos religiosos e o grupo do governo, que era dos romanos. E eles não queriam interferir, o Pilatos ele não quis interferir na cultura e no bom andamento deles, porque era muita gente para se revoltar. Então, se não fosse possível, manter a paz com todo mundo. Então, ele falou assim: pai, mas vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E o povo disse, que ele gritou o quê? E o que eu vou fazer com ele? Crucificam. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Tá? A obediência à vontade do povo para se eximir da responsabilidade. Gente, o que foi que a atitude de Pilatos nessa? Tá? Ele obedeceu à maioria. Ele não quis se contaminar, tá? Porque a responsabilidade era muito grande. Tanto que não é Marcos que conta, mas Mateus conta que Jesus lavou as mãos, né? Lembra? Todo mundo fala: vou fazer como Pilatos, lavou as mãos, quer dizer, eu estou livre do sangue desse morto, tá? Então, vamos lá. E aí, no 6, nós vamos ver o que foi que os soldados fizeram com ele. Olha que interessante. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e saudavam, dizendo: salve-se, ó rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, a capa vermelha, e vestiram com as próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de crucificar. Gente, ele foi humilhado. Ele entrou lá dentro
para ser humilhado e não falou nada. Ele não podia ter dito assim, desce fogo do céu, queima todo mundo. Ele não fez porque ele sabia o que ele tinha que passar. Então ele fala, eu sei o que eu vou passar. Então ele falou para Pedro, ele falou para os discípulos, desde dos apóstolos, ele falava, ele dizia o que ia acontecer. Então nessa hora ele ficou quieto, ele não se defendeu. Então por isso que fala que ele é o cordeiro, ele foi o cordeirinho para o matadouro, porque o cordeiro é um animal pacífico, né? E vamos lembrar da história lá do Êxodo, que para se livrar do anjo da morte, tiveram que fazer uma comida, pegar o cordeiro sem defeito, pegar o sangue, passar na porta, o anjo da morte não ia ver. Tudo isso era, vamos dizer assim, a história que ia chegar na síntese, que era a morte de Jesus, tá bom? Então, aí o que aconteceu? Nós vamos ver aqui. Quais são os passos da morte de Jesus? E aí ele foi... tem uma antes aqui, ó. Isso. É muito legal isso aqui. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Foi por livre vontade? Não foi. Olha que legal. Pegaram Simão Cirineu e obrigaram ele a carregar a cruz. E ele não queria, então ele foi obrigado. Ele devia ter um lá, ser um daqueles que estavam lá no meio. Ele era Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E obrigaram ele a carregar a cruz. Aí você fala assim, mas o que tem a ver? Veja você o que aconteceu com... Ele foi obrigado a carregar a cruz. Ele devia ser um simpatizante, ele já devia ter ouvido falar de Jesus, mas ele estava ali no meio, tanto que ele não era dos 12. Aqui não fala que ele era discípulo, tá? Ele teve que carregar a cruz contra a sua vontade. Só que aí fala que é o quê? Que ele era pai de Alexandre de Rufo. Aonde nós vamos ver esse filho dele? Lá em Romanos, olha que legal. Lá em Romanos, você vê Paulo no finalzinho, e Paulo agradece, que é no Romanos 16:13. Ele agradece a mãe de Rufo, que tratava ele super bem, não sei o quê. Tem lá Romanos 16:13, é o último que ele está fazendo os agradecimentos. E ele fala, agradeça a Rufo e a mãe dele, que cuida de mim com carinho, não sei o quê. Então, olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, e ele se tornou cristão, e ensinou na sua casa, porque a mãe dele chamava Maria, e ele, não se fala se ele já tinha morrido ou não, mas Paulo fala que ela era suporte da igreja, tá? A mãe de Rufo, que o Rufo era filho do Simão Cirineu. E aí a gente pensa assim, nossa, mas não se fala mais nada de Simão Cirineu? Fala, olha o legado que ele fez. A casa da mãe dele, da esposa dele, do filho dele, era o quê? Era um porto seguro para os missionários, para os pregadores. E Paulo, lê lá para você ver que legal, ele agradece com carinho o cuidado da mãe de Rufo, tá? Então, você tá vendo? São umas coisas que a gente não tinha visto. Então, vamos lá. E aí, a pergunta 8. Quais acontecimentos significativos vemos na crucificação de Jesus? Então, vamos lá. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E era a 3ª hora quando o crucificaram, tá? E por cima estava em epígrafe a sua acusação, rei dos judeus. Vamos falar umas coisas aqui, tá? Vamos abrir a nossa cabeça para os fatos. Vocês sabem que eu procuro não falar de doutrina bíblica, doutrina da igreja, porque cada uma de nós frequenta uma igreja, tá? Então, nós vamos falar o que nos une, que é em comum, que é a doutrina bíblica. O que é que a Bíblia diz? Aí diz o seguinte, primeiro, por que deram vinho e mirra para Jesus tomar? Eles faziam essa mistura que servia como anestésico, sabe? Era um analgésico para os crucificados, que eles iam ficar tanto tempo lá até morrer, eles tinham muita dor. Então, eles davam vinho com mirra, que era um analgésico violento. Hoje seria
sei lá, acho que uma morfina, talvez, eu não sei o que é que seria. Mas naquela época era vinho com mirra para anestesiar os crucificados, né? E Jesus não quis. Jesus não quis. Aí o povo fala assim, ai, nem porque Jesus não quis, porque Jesus não tomava vinho. Vamos lá de novo ver aqui. O que Jesus falou na última ceia? A hora que ele repartiu o vinho, o que ele disse? Eu não voltarei a tomar esse vinho até que eu volte, tá? Fazer isso em memória de mim, eu não vou tomar mais com vocês até que eu volte. Então ele já tinha dito, por isso que ele não tomou, porque ele sabia, primeiro, que ele não podia ser anestesiado, ele tinha que saber exatamente o que estava acontecendo. E segundo, que ele falou, eu não vou tomar mais o fruto da videira até que eu volte. Então, porque o vinho é sinônimo de alegria, tá? E aí, ele não tomou. Nós vemos depois, lá para frente, que ofereceram uma mistura, uma estopa, assim, eu acho que era uma esponjinha feita de pano lá, não sei o que eles tinham descoberto naquela época, né? Com vinagre, umas bíblias falam que é vinagre, outras falam que era vinho, mesmo põe na boca dele, ele também não tomou, tá? Porque era o fruto da videira, ok? Aí, o que mais aconteceu? Eles sortearam a capa, tá? Porque lá na Bíblia, na profecia, diz que a capa dele não seria rasgada e eles iam lançar sorte. Então, devia ser uma capa muito poderosa, porque lá naquela época a capa era sinônimo de status. Então, eles devem ter colocado uma capa, já que puseram uma coroa, dizendo que ele era filho de Deus, o rei dos judeus, não sei o quê. Então, eles puseram, só que eles tiraram e sortearam a capa. Outra coisa que eles fizeram, né, colocaram Jesus Nazareno, rei dos judeus, e eles blasfemaram contra ele até o fim. E aí, ele continuou quieto. E aí, o que aconteceu? Com a crucificação, com ele foram crucificados ladrões. Atitude dos que presenciaram, a pergunta, né? Um à direita e à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Gente, quem é que falava isso? Era o povo que andou com ele, que viu a hora que ele saiu e ele mostrou o templo. Os apóstolos, nossa, mestre, olha que preto, olha que templo bonito. Vou derrubar isso em 3 dias. Ele não estava falando do templo, ele estava falando do corpo dele, que em 3 dias ia ser ressuscitado. Por quê? Nosso corpo que é templo do Espírito Santo, tá? Faz parte da Trindade. Bom, então vamos lá. E aí, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, dizia, salvou a outros e assim mesmo não pode salvar. Porque esses aqui eram o pessoal da igreja que via ele curando pessoas, curava no sábado, curava na igreja, Então eles falavam, olha só, desça agora da cruz, ó rei de Israel, para que vejamos e creiamos também o que com ele foram crucificados e insultavam, tá? Então, ele ficou lá, e eu acho que ele devia ficar pensando, por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê, né? Eu acho que essa era a pergunta dele. E aí, depois, a pergunta 10 vem dizer o que aconteceu, os acidentes naturais que aconteceram com a morte de Jesus. Vamos lá. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo dizer, vede, ele clama por Elias. Um deles correu e embeberam uma esponja de vinagre, pondo na ponta do caniço, deu para beber, diz, deixai-vos, vejamos ver se Elias vem tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E o centurião que estava na frente, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Esse cara, o centurião, ele estava enganado. Porque Jesus não era o Filho de Deus, Jesus é. E ele viu que Jesus estava morrendo, achou que estava acabado ali. Então, o que aconteceu? Quais foram os fatos naturais? Teve tempestade, trovão, ficou tudo escuro,
tá? E o véu do santo foi rasgado. O santo dos santos era o seguinte, era lá o templo e tem um lugarzinho, tinha o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos só podia entrar o sacerdote. Só que o sacerdote, ele entrava com uma cordinha no pé. E a roupa deles lá tinha uns sininhos assim na ponta, tá? E aí, enquanto ele estava lá fazendo os negócios, o povo fora ficava ouvindo o sininho balançar. Quando parava, eles sabiam que o sacerdote foi morto porque tinha pecado, alguma coisa assim. Eles não podiam entrar, eles puxavam pela cordinha. Então, você imagina o sacerdote com o pé, com a cordinha amarrado lá, fazendo tudo que ele tinha que fazer, e o povo atrás vendo, porque não podia entrar ninguém. E se ele tivesse algum pecado, alguma falha, alguma coisa, ele era fulminado na hora, tá? Então, o que acontece? Só o sacerdote podia entrar lá. E tinha um véu, né? E quando Jesus morreu, esse véu rasgou de cima a baixo. Era dizendo o quê? Deus abrindo o caminho do homem para ele. Então, o Jesus foi e rasgou o véu, porque hoje nós temos contato direto com o Pai. Por causa disso. Então, ele foi o sumo sacerdote. O sacerdote que pagou fez todo o sacrifício por nós e ainda abriu o acesso entre Deus e os homens. Então, o véu se rasgou do nada, de cima para baixo. Ninguém estava botando a mão e ele abriu. Então, isso foi um fenômeno natural. Teve trevas e trovões, tá? Então, isso foi o que aconteceu na Terra, na morte de Jesus. E aí, o que Jesus disse no último momento? Pergunta 11. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? A hora que ele assumiu todo o meu pecado, o seu pecado na cruz, Deus odeia o pecado. Deus virou as costas para ele. Imagina esse momento que ele se sentiu afastado do Senhor. Imagina, gente, não, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Deus virar o rosto para você, ele não querer te ver. E Jesus era o Filho amado. E Jesus, na hora que ele recebeu todos os nossos pecados, e ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? E aí o povo pensava que ele estava chamando a Eli, porque ele falava Eloi, Eloi, né? E aí a conclusão do centurião é o quê? Que ele realmente era o Filho de Deus. E aí eu te pergunto sobre quem estava acompanhando ele de longe. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé, tá? As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além dessas, muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém, tá? Então, o ministério ali era de mulheres. Não precisa nem dizer, né, gente? Uma igreja forte é uma igreja que tem uma sociedade de mulheres forte. Aliás, vou contar. A igreja que eu frequentava antes de vir para cá era uma igreja metodista. E essa igreja está fazendo 100 anos hoje. E o mais interessante é o seguinte. A igreja faz aniversário de 100 anos, mas 2 semanas antes, a Sociedade de Mulheres completa 100 anos. Olha que legal. Primeira coisa que foi organizada foi a Sociedade de Mulheres. 2 semanas depois instituiu a igreja. Então, a igreja a base de uma igreja é mulher, gente. Vocês vão ver que até depois, quando a gente estiver vendo lá Atos, você vê que estão as mulheres, sabe, que vai à rua. Então, é assim, você vê um homem que só ele é crente, ele vai lá na igreja sozinho. A mulher não. Quando ela se converte, já tá o marido, os filhos, a vizinha, a cunhada, a sogra, porque mulher tem essa capacidade. Mulher não é sexo frágil, não. Mulher arregaça a manga e vai fazer. Quando uma mulher resolve se juntar, 2 ou 3 mulheres se juntar em oração por um propósito, não há quem impeça. Tá? Essa história de que mulher é sexo frágil, as mulheres já cuidavam, serviam Jesus no ministério dele. E depois foi em cima, a igreja foi instituída, foi na casa de Lídia. Tem um monte de Lídia crente aí, que a gente sabe que chama Lídia, porque foi a primeira igreja. Foi na casa de uma mulher. Não se fala quem era o marido dela, nem se fala, é ela. Então, Jesus veio para levantar a bola da mulherada, para mostrar que para Deus, no céu, não tem, que nem Paulo fala lá, não tem mais grego, não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem nada, romano não tem nada. Para Deus são as pessoas, tá? O que importa é o que você é, não o que você representa, tá bom?
E aí, olha só o que passou. Pergunta 15. Quem foi pedir o corpo de Jesus e qual foi a surpresa de Pilatos? Olha isso. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera de sábado, vindo José de Arimateia. Gente, Arimateia não é sobrenome, é a cidade, tá? Ele era o José de Arimateia. E Lúcio, membro do Sinédrio, então ele era membro da diretoria do templo deles lá, da sinagoga, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, qual foi a surpresa de Pilatos? Foi o quê? Que Jesus morreu cedo. Jesus não demorou muito para morrer, porque ele tinha que cumprir aquele papel lá, pronto, acabou. E aí nós vemos na pergunta 16 como foi o sepultamento de Jesus. Então, este, baixando o corpo da cruz, envolveu com lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam a ele aonde ele foi posto, tá? Então, essa é a última pergunta que nós temos, mas nós vamos estudar um negócio assim muito legal. Porque aí, depois da semana que vem, nós vamos falar da ressurreição, né? Já vai ser o finalzinho já. Então, o que nós temos que aprender com o nosso estudo de hoje? Por quê? O que nós temos que aprender, tá? Saber o passo a passo das coisas. Em quem você está depositando a sua confiança? Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja, eu não estou dizendo para você ir para outra igreja, nem vir para a minha igreja, não é esse o papo, tá? Mas nós temos que estar de olhos abertos, porque a Bíblia diz que nos últimos dias até os eleitos iam ser enganados. Então, a sua fé tem que ter fortalecida em Jesus. Jesus não discutiu, não fez nada. Por quê? Ele tinha identidade. Ele sabia o que ele era e ele sabia o que ele ia fazer. Então, é muito importante isso, você saber que muitas vezes você não precisa ficar discutindo, batendo boca, sabe? Para saber se vai ou não vai. Entendeu? Porque eu tenho que defender, o cara tá blasfemando. Deixa, nem Jesus se defendia. Porque ele sabia que não precisava. E ele sabia que ele ia ter que morrer daquela forma. Ele já sabia. Então, ele não foi se defender. Ele não foi desviar. Ele não foi sair fora. Tá? Então, o que nós temos que ver? Isso? A nossa identidade. Vamos lembrar de Barrabás, que foi o primeiro cara que foi salvo, literalmente, da morte pelo sangue de Jesus. Então, são essas coisas que nós temos que ter na nossa mente, tá? Ficar discutindo, não adianta. Quem convence o Espírito Santo, você tem que falar. Você tem que falar, prega o evangelho. Mas eu não sei pregar. Fala o que Jesus fez por mim. Fala o que Jesus fez por mim. De repente, a pessoa que está ouvindo, ela precisa saber isso. O que Jesus fez por você, de repente, vai fazer por ela também, tá bom? Então, aqui está o nosso estudo de hoje, que é até só o capítulo 15. Semana que vem a gente vai pegar o 16. E eu não sei se a gente vai acabar ou se ainda vai prorrogar mais um, que eu não tenho a menor pressa, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai olhando, vai aprender. E eu acho assim que é muito legal, tá? Então, eu tenho aqui um comentário, né? Um comentário que eu vou fazer depois um estudo só sobre isso, que é sobre o Nazireu, tá? O Nazireu, que era um costume que tinha lá, porque que Jesus recusou o vinho antes de ser crucificado, e a ordem do Nazireu. Isso eu já vou ter que fazer um separado, então clica lá, que aí depois vai lá no canal, depois você vê se eu já fiz, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo capítulo. Beijinho, tchau, tchau!